A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, foi uma união de países liderada pela Rússia. Oficialmente formada em 1922, ela incluía as seguintes repúblicas: Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus estavam enfraquecidos, o que permitiu à URSS, sob o comando de Joseph Stalin, exercer grande influência sobre o leste europeu. Países como Polônia, Hungria e Tchecoslováquia não tinham eleições livres e eram controlados indiretamente pela União Soviética. A Guerra Fria, que havia se iniciado após a Segunda Guerra Mundial, se agravava cada vez mais, e após a morte de Stalin em 1953, Nikita Khrushchev assumiu a liderança do país. Durante seu governo, ocorreram grandes crises geopolíticas, como a crise dos mísseis de Cuba e a crise de Berlim, que resultou na construção do Muro de Berlim em 1961. Essas tensões marcaram os anos mais intensos da Guerra Fria. Em 1964, Leonid Brezhnev assumiu a liderança do país, tirando Khrushchev do poder, alegando que ele estava doente e incapaz de governar. A liderança soviética estava dividida, e muitos membros do partido se sentiam desconfortáveis com o estilo de liderança de Khrushchev, considerado impulsivo e imprevisível. Brezhnev governou até 1982. Seu governo foi marcado pelo foco na industrialização e militarização do país, tornando o exército soviético, o Exército Vermelho, o maior do mundo na época. Apesar da tensão continuar, houve um período de relativa estabilidade e reaproximação com os Estados Unidos. Na década de 80, a Guerra do Afeganistão, muitas vezes mencionada como Vietnã Soviético, por ser uma guerra sem sentido e com muitas baixas, passou a consumir muitos recursos e vidas, aumentando a impopularidade do governo. Com a morte de Brezhnev, foi escolhido o ex-chefe da KGB, Yuri Andropov, como secretário-geral do Partido Comunista. No entanto, ele faleceu pouco mais de um ano após assumir. Konstantin Tcherchenko o sucedeu, mas também morreu rapidamente, deixando o país em um estado de incerteza, até que no ano de 1985, o jovem Mikhail Gorbachev, sim, com apenas 54 anos, Gorbachev era considerado jovem demais entre os membros mais conservadores do partido. Ele assumiu o poder e foi o primeiro líder soviético nascido após a fundação da URSS. Ao contrário de seus antecessores, Gorbachev adotou uma postura mais aberta e reformista. Ele abandonou a política de intervir militarmente em países que se opunham ao socialismo e permitiu liberdade política no leste europeu, o que resultou na legalização de novos partidos e na legalização de eleições livres em países como Polônia e Hungria. Em 1986, Gorbachev lançou duas reformas principais. A Perestroika, que foi a reestruturação econômica, buscava salvar a economia soviética da falência, reduzindo gastos com o exército e cortando verbas a países aliados, como Cuba, e permitindo a entrada de produtos estrangeiros. E o Glasnost, a transparência, visava garantir liberdade de imprensa e liberdade de expressão, algo inédito na história soviética. Apesar da boa recepção internacional, essas reformas não foram bem sucedidas internamente. A população via as mudanças como muito agressivas e a liberdade de imprensa expôs falhas e conflitos internos, como tensões étnicas e culturais dentro da União Soviética. Com a crescente insatisfação popular e o fracasso econômico, o Partido Comunista começou a perder eleições. E diferente de 1917, quando Lenin dissolveu pela força os partidos concorrentes, Gorbachev não impediu o avanço da democracia. O momento mais simbólico desse período foi a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, que permitiu a reunificação da Alemanha e marcou o início do fim da Guerra Fria. Em 1991, o rival político de Gorbachev, Boris Yeltsin, foi eleito presidente da República Socialista da Rússia e declarou soberania frente ao RSS. Isso desestabilizou ainda mais o governo central, e em 19 de agosto de 1991, membros conservadores do Partido Comunista, incluindo o vice de Gorbachev,
Gennady e Yanev tentaram um golpe militar em Moscou, alegando que Gorbachev estava doente. No entanto, Boris Yeltsin liderou a resistência e, com apoio popular e militar, impediu o golpe. O fracasso do golpe acelerou o colapso da URSS, país por país, república a república. O golpe final veio em 24 de agosto de 1991, com a declaração de independência da Ucrânia, e em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou oficialmente. A bandeira da União Soviética foi baixada pela última vez e substituída pela bandeira da Federação Russa, marcando o fim oficial da URSS. A antiga Iugoslávia reuniu nações com diversas culturas, religiões e línguas no sudeste da Europa. Durante a segunda metade do século XX, elas conviveram com certa estabilidade política, por décadas, mas no início da década de 90, este projeto entrou em colapso de forma traumática em meio a uma série de guerras civis que deixaram mais de 135 mil mortos, milhões de refugiados e dezenas de milhares de desaparecidos. 7 países compunham a Iugoslávia. Eslovênia e Croácia são hoje os mais prósperos e fazem parte da União Europeia. Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte e Kosovo, este que ainda não foi reconhecido por toda a comunidade internacional, somam mais de 22 milhões de pessoas e ocupam uma área menor que a do Rio Grande do Sul. Embora a desintegração da Iugoslávia tenha acontecido há mais de 30 anos, os fantasmas do passado ainda seguem muito presentes. Mas primeiro, vamos ver como este país se formou, e para entender isso, é preciso voltar à queda do Império Romano. Naquela época, muitos eslavos, que eram o maior grupo linguístico da Europa, se estabeleceram na Península dos Balcãs, chamados assim por causa da cordilheira ao norte. A palavra Iugoslávia significa Terra dos Eslavos do Sul. Com o passar dos séculos, os eslavos foram se agrupando em diversas etnias e identidades internacionais, que se dividem principalmente por causa da religião. Por exemplo, se uma pessoa era cristã ortodoxa, se identificava como sérvio. Os cristãos católicos eram croatas e os bósnios eram muçulmanos, mas falavam os mesmos idiomas que os sérvios e croatas. Todos esses grupos e outras minorias conviveram durante séculos sob a influência de 2 grandes impérios, o Otomano e o Austro-Húngaro, mas ambos chegaram ao fim quando perderam a Primeira Guerra Mundial. E foi então que as grandes potências da época impuseram a ideia da união dos povos eslavos do Sul. E foi assim que no fim de 1918 foi proclamado o chamado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. O problema é que a unificação forçou a convivência de etnias que tinham sido inimigas na guerra. Os croatas tinham lutado ao lado do exército austro-húngaro contra os sérvios, que estavam como aliados. Em 1929, esse reinado mudou de nome, passando a se chamar Reino da Iugoslávia, também conhecido como Primeira Iugoslávia. Tudo ficou assim até a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o reino foi invadido pelo eixo fascista, formado por Alemanha e Itália, e a guerra, de certa forma, reacendeu as divisões internas que já existiam na Primeira Iugoslávia. Os nacionalistas croatas, eslovenos, apoiaram os fascistas e enfrentaram uma guerrilha comunista de sindicalistas iugoslavos, conhecidos como partisãs iugoslavos.
Eles lutaram sob o comando militar de Josip Broz Tito, que ficaria muito famoso quando o fascismo foi derrotado em 1945. Os partisãs foram alçados ao poder e o projeto iugoslavo acabou retomado sob a liderança política do Marechal Tito. Assim surgiu a República Federativa Socialista da Iugoslávia, apelidada como Segunda Iugoslávia, que existiu até sua dissolução em 1992. A nova Federação Iugoslava era formada por 6 repúblicas. Elas eram Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia e Montenegro. Tito implantou um sistema socialista próprio que se deslocou do comunismo soviético e era mais aberto ao Ocidente. O país chegou a ser um personagem-chave na política internacional e, em meio à Guerra Fria, em 1961, foi um dos fundadores do movimento dos países não alinhados, que buscava criar uma aliança neutra entre os polos Estados Unidos e União Soviética. Este modelo, conhecido como socialismo de autogestão, era mais descentralizado e foi uma forma de lidar com o pluralismo étnico na sociedade iugoslávia. E durante as primeiras décadas, em meio a um apoio massivo a Tito, alcançou sua era de ouro. O país tinha uma relativa estabilidade política que levou a grandes avanços na saúde e educação. E muitos de seus habitantes, independentemente de suas etnias, se identificavam como iugoslavos. E Tito conseguiu isso com seu lema, Irmandade e Unidade, mas também com mão de ferro, silenciando as vozes nacionalistas e seus opositores. Mas sendo assim, o que levou o projeto ao fracasso? Para começar, haviam muitas diferenças econômicas entre as repúblicas menos desenvolvidas do Sul e as mais desenvolvidas do Norte, o que gerou desconfiança entre elas. Além disso, a Iugoslávia foi acumulando uma dívida externa cada vez mais alta. Isso por causa dos grandes empréstimos que teve que pedir depois da Segunda Guerra Mundial. A morte de Tito em 1980 também não ajudou. Ainda que o governo comunista tenha continuado por quase uma década, a crise econômica fez os discursos nacionalistas ganharem força, o que provocou ainda mais tensões. Isso se somaria à crise do próprio comunismo soviético e depois a dissolução da União Soviética, que sacudiram com força o leste europeu e os Balcãs. A situação foi se agravando, até que em 1991, 2 das repúblicas mais próximas da Croácia e Eslovênia declararam independência, depois de realizarem referendos. Esse foi o princípio do fim da Iugoslávia, mas não foi um fim pacífico. A declaração de independência da Croácia, que tinha uma grande população de sérvios e croatas, gerou uma resposta forte da vizinha Sérvia, liderada pelo nacionalista Slobodan Milošević. Isso provocou uma guerra civil na Croácia. As Nações Unidas acabaram intervindo para separar sérvios e croatas, mas a região virou um barril de pólvora. A Macedônia também se tornou independente em 1991. E em 1992, outro referendo deu aval à independência da Quarta República, a Bósnia-Herzegovina. E isso desencadeou a Guerra da Bósnia, que era uma espécie de microcosmo da Iugoslávia. Com uma grande mistura étnica, as 3 principais etnias lutaram entre si, croatas, sérvios e bósnios, cada um defendendo as áreas em que eram maioria e tentando expulsar os outros. Sarajevo, a capital da Bósnia, ficou violentamente sitiada por anos. Um dos episódios mais terríveis aconteceu em 1995, o genocídio de Srebrenica, onde sérvios e bósnios mataram cerca de 8.000 bósnios de maioria muçulmana. Alguns dos responsáveis pelas graves violações de direitos humanos cometidos na Bósnia, como Radovan Karadzic e Ratko Mladic, que ficou conhecido como o Carniceiro dos Balcãs, foram condenados depois em um tribunal internacional criado pela ONU. A paz na região não chegaria até o fim de 1995, quando sérvios, croatas e bósnios firmaram em Paris os chamados Acordos de Dayton, com a mediação do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Mas esses acordos não acabariam com as tensões. 3 anos depois, outro conflito eclodiu no Kosovo, uma província autônoma da Sérvia, com maioria étnica albanesa e muçulmana. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte,
interveio no conflito e bombardeou a Sérvia durante 3 meses. Em 2008, o Kosovo declarou independência unilateralmente, mas a Sérvia e muitos países da comunidade internacional ainda não o reconhecem como país. Mas durante esse tempo, o que aconteceu com a República Federal Socialista da Iugoslávia? Depois da dissolução em 1992, ela deu lugar à República Federal da Iugoslávia, que só reunia Sérvia e Montenegro, 2 das 6 repúblicas que tinham formado décadas antes a Iugoslávia de Tito. Em 2003, essas 2 repúblicas abandonaram o nome de Iugoslávia e passaram a se chamar apenas Sérvia e Montenegro. Assim ficaram até meados de 2006, quando um referendo de independência em Montenegro sacramentou a separação. Hoje em dia, a convivência das ex-repúblicas iugoslavas é, em geral, pacífica, mas o fardo econômico continua pesado, especialmente na Bósnia, e vários problemas políticos ainda estão por resolver, como o reconhecimento da independência do Kosovo.